Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora, né, pessoal? Tudo bem? Falo isso porque eu não sei qual horário que vocês vão assistir essa videoaula, né? Então, bem-vindos a mais uma aula de Geografia do nono ano, comigo, professor Jefferson Lemos. Vamos lá. O assunto da aula de hoje, pessoal, são as grandes empresas transnacionais. Que seriam, né, seria, professor, que seriam as grandes empresas transnacionais, né? Vocês conhecem, a maioria vocês conhecem, né? A grande parte, como vocês estão vendo aqui nessa imagem, colocar. São grandes empresas, né, pessoal, que atuam no mundo inteiro. Por isso que são chamadas de transnacionais, porque elas estão em mais de um país. Transnacionais, além de uma só nação, de um país, né? Trans. Abrangem o mundo inteiro. Como a gente vive hoje no período de globalização, né? Que a gente tem conexão com várias partes do mundo inteiro. Isso ocorre também. Isso é fruto lá da economia global que a gente viu na última aula e está complementando agora. Essas marcas, né, e outras são responsáveis também por essa globalização, por esse comércio global. E o que são as transnacionais, para a gente começar, né? São empresas que geralmente têm suas sedes em países mais desenvolvidos, países ricos, e têm suas filiais distribuídas por outros países, né? Países menos desenvolvidos, países pobres, etc. E podem ser divididas em vários ramos, né? Montadores de automóveis, como vocês estão vendo aqui, ó, Volkswagen, Mercedes-Benz, Mitsubishi, mas tem BMW, mas tem outros, né? Ford, que a gente está acostumado, Fiat, Jeep, Toyota, etc. Land Rover aqui, ó. Petrolíferas, né? Como a nossa Petrobras, tem a Texaco, Shell, muitas outras, pessoal. Indústria de bebidas, né? A Corona, Coca-Cola, Pepsi, uma infinidade, né? De roupa, Adidas, Nike, Puma, etc. Elas atuam no mercado do mundo inteiro. Vamos lá. Pronto, pessoal. Professor, mas por que, professor? Essas empresas, essas transnacionais, elas têm suas filiais nos países mais pobres. Como é que funciona isso, professor? Assim, pessoal. Essas empresas, como eu falei, geralmente têm sua sede nos países mais desenvolvidos, mais ricos, como o exemplo que eu dei, a Volkswagen tem a sua sede na Alemanha, a Adidas também na Alemanha, a Nike nos Estados Unidos, a Coca-Cola nos Estados Unidos, a nossa Petrobras, a Embraer, que tem sede no Brasil, etc. Os centros de decisão estão nesses países. E suas filiais, né, suas fábricas, montadoras, etc., se encontram em países menos desenvolvidos, mais pobres. Mas por que, professor, elas fazem isso, né? Devido a uma série de vantagens que vocês podem ver aqui nesse parágrafozinho, eu vou explicar melhor. Elas reduzem o custo de fabricação das mercadorias, né, por dois motivos principais, né? Mas existem outros. Mão de obra barata e matérias-primas baratas. Ou seja, no país que a gente vê que muitos produtos que nós compramos hoje em dia são produzidos na China, né? China, Bangladesh, Vietnã, naqueles países asiáticos. E por que isso ocorre, professor? Porque a mão de obra lá, pessoal, vocês sabem que aquela área é uma região, né? Um continente bastante populoso. A China, por exemplo, só a China tem quase 1,5 bilhão de pessoas. Então a mão de obra lá é muito farta. Eles não precisam pagar altos salários para as pessoas, porque se uma pessoa, por exemplo, reivindicar o salário mais alto, ele vai dizer, não, eu vou demitir você está querendo um salário mais alto, porque tem uma fila ali fora querendo trabalhar para mim. Né? Tem várias pessoas aí precisando de emprego e vão querer o seu trabalho. Se você sair, pode sair. Vai lá e demite o cidadão. E também pelas matérias-primas mais baratas, né, pessoal? Além de isenção de impostos,
que essas empresas ganham muitas vezes, né? Vai instalar sua filial lá, ganha isenção de imposto durante 20 anos sem pagar nada, nadinha de imposto ao governo, etc. Mas qual o benefício, professor, que os governos, né, estadual, federal, etc., municipal, têm em receber essas empresas? Aí vocês têm, aqui, ó, em troca, as transnacionais oferecem emprego e geração de renda local, ou seja, oferecem emprego para a população daquele país, daquela cidade, daquele estado, região, etc., né? Por exemplo, tem um grande número de desempregados hoje no Brasil. Aí vem uma ou grandes, né, várias indústrias para o Brasil trazer emprego para a população, tirar a população, né, de uma situação não tão boa, né? Não é boa, né? Sem renda, sem carteira assinada, né, para ter os direitos, etc. Ter um seguro, desemprego. E a geração de renda local, né? Desenvolver a economia local, o comércio, né, daquela cidade, do estado, etc., gerando mais renda ainda, né, mais empregos para a população daquela área. Mas as decisões dessas empresas são tomadas todas na sede, né, pessoal? A grande parte, quase a totalidade das decisões são tomadas lá na sede desses países, onde estão essas indústrias. Como eu falei anteriormente, né, a Volkswagen está na Alemanha, as decisões são todas tomadas lá, né? E aí a decisão que é tomada lá é repassada para as filiais ao redor do mundo. Sim, outro motivo também, né, delas se instalarem nos países menos desenvolvidos, porque os países que recebem essas filiais, os países mais pobres em geral, são mais restritos. Os direitos dos trabalhadores são mais restritos que nos países ricos, né? Como eu falei, os trabalhadores dos países mais pobres recebem menos do que os países mais ricos. Outros motivos são o quê? Muitos países pobres não têm uma fiscalização ambiental eficiente, não fiscaliza a poluição dessas empresas, né? Entre outros motivos, pessoal. Esses são só alguns, né? Um motivo também que a gente vai ver depois, aqui no próximo slide, é o envolvimento dessas empresas nas negociações dos países, mas a gente vai ver isso no próximo slide. Eu vou falar aqui um pouquinho das grandes empresas que existem hoje no mundo, né? A Walmart, por exemplo, que é a maior rede de supermercados do mundo, ela tem um faturamento anual aí de 500 bilhões de dólares, né? É a arrecadação dessa empresa. E existem outros também, né, que vocês estão vendo aí nessa lista que a gente conhece. A Shell, aquela rede de postos. A Toyota, que produz carros, a Volkswagen, Exxon. São grandes empresas, né, que têm o faturamento tão alto que muitas vezes passam de pequenos países e até de alguns países desenvolvidos e ricos, né? O faturamento deles é tão alto que ultrapassa a riqueza dos países. E a influência dessas empresas transnacionais, né, professor, na economia global do mundo inteiro, como é que funciona? Bem, elas, como eu falei, estão no mundo inteiro, atuam no mundo inteiro, né? São chamadas de transnacionais por isso. E além dessas empresas que estão com sede nos países ricos, há algumas empresas de países subdesenvolvidos, né, ou em desenvolvimento, que estão desapontando aí no mercado global. A gente tem o exemplo aí de algumas, como vocês estão vendo aqui no texto, sul-coreanas, indianas, mexicanas e brasileiras. Para dar dois exemplos aí. As sul-coreanas, nós temos, por exemplo, a Samsung. As brasileiras, aí vocês estão vendo aqui ao lado, Petrobras, Embraer, são grandes empresas brasileiras que atuam no mundo inteiro, ou seja, também são transnacionais, apesar de terem sua sede, estarem situadas em países menos desenvolvidos, como é o nosso. Algumas da influência ou das influências negativas dessas transnacionais na economia global seriam o que, professor? Por elas concentrarem um grande poder, né, principalmente econômico, elas são capazes de influenciar governos dos países e condicionar as relações desses países com outros, né? Elas influenciam nos governos dos países, interferem nas eleições presidenciais, né, dos deputados, senadores, etc., para conseguir
apoio, né, interferindo lá, apoio para poder dominar um setor, né, melhorar a sua relação, os seus ganhos econômicos naquele país, né, devido a esse grande poder econômico, aqui, ó, em razão do poderio econômico das transnacionais. Então, essa seria uma influência negativa dessas grandes empresas no mundo, interferir nos governos dos países, né, pessoal? E fica mais difícil, cada vez mais difícil, devido a esse poder, para os governos estabelecer regras para a atuação dessas empresas, né, já que elas atuam no mundo inteiro. Pessoal, como a gente tá vendo, né, desde a aula passada, a gente saiu do mundo bipolar para o mundo globalizado, o mundo global, né, onde todos os países se comunicam, etc. Portanto, né, pessoal, como a gente está muito, a economia, principalmente a economia está muito integralizada, né, todos os países conversam, fazem negócios entre si. Quando acontece uma crise num país ou numa região do mundo, pessoal, ela se estende, né, ela tende a se espalhar ou se espalha para todas as outras regiões do mundo, porque está todo mundo integrado, né? Se um banco, por exemplo, que é o exemplo que eu vou dar aqui, ó, que teve uma quebra do setor bancário, imobiliário, né, de casas, que financiava casas, apartamentos lá nos Estados Unidos, houve a quebra, né, de um banco lá, o Lehman Brothers, um grande banco que financiava casas e apartamentos para a população norte-americana dos Estados Unidos. As pessoas deixaram de pagar o seu financiamento, houve uma queda lá da renda dessas pessoas, elas deixaram de pagar, o banco quebrou e isso gerou uma crise, né, uma grave crise mundial, que foi a crise de 2008. Isso se espalhou pelo mundo inteiro, pessoal. Como vocês podem ver nessa imagem aqui, eu falei que a crise começou aonde? Lá nos Estados Unidos, né? Só que essa imagem aqui não é dos Estados Unidos, pessoal, isso aqui é lá do Reino Unido. Isso aqui fica do outro lado do Oceano Atlântico, aqui é na Europa. A crise começou nos Estados Unidos, no continente americano. Isso aqui é no Reino Unido. A crise se espalhou, pessoal, para outras partes do mundo. Por conta disso aqui, pessoal, como vocês podem ver mais detalhadamente nesse texto. A crise não se concentra mais em uma única região do mundo. Como está todo mundo interligado, né, os bancos, as grandes empresas transnacionais estão atuando no mundo inteiro. Então, o comércio internacional está integrado, os mercados financeiros, né, a bolsa de valores, etc. E todo mundo conecta-se com o sistema de telecomunicação em tempo real. Então, quando quebra um banco, os investidores deixam de investir naquele banco, ficam com medo de investir em outras áreas da economia, etc. E isso gera crise no mundo inteiro. Por isso que a crise hoje é global. E quando acontece uma crise, afeta o mundo inteiro. Tá bem, pessoal? Isso aí é uma consequência também dessa economia global, das empresas transnacionais, né, do comércio global, etc. Que é o que a gente está vendo atualmente. Bom, pessoal, obrigado por assistirem a esta videoaula. As atividades seguem como na semana passada. Vou mandar o link para vocês responderem a questão. Também segue aqui no canal do YouTube, no link, né, na descrição, segue o link para vocês responderem a atividade. Eu recebo ela automaticamente. Então é isso, pessoal. Forte abraço, até a próxima e tchau.